Então, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo. Esse é o nosso vídeo da terceira apresentação da matéria de Copa, sobre o nosso estudo de caso de pelotização. Vamos falar sobre um estudo de caso de uma usina da Samarco. O grupo é composto por mim, João Pedro Maciel, e pelo Pedro Vinícius Soares. Eu vou fazer aqui um breve apanhado sobre o nosso problema do estudo de caso, considerado aqui alguns parâmetros de dimensionamento. Então, o processo que a gente escolheu estudar é o processo de pelotização de minério de ferro. A pelotização é o processo de transformação de finos de minério de ferro em pelotas esféricas, por processo de aglomeração e endurecimento. Esses pellets, então, eles são utilizados como alimentação para o autoforno, o sistema de redução direta para, então, produção do ferro. No nosso caso aqui estudado, a gente decidiu focar nas emissões que acontecem em decorrência dos processos de queima desses pellets crus nos fornos de queima. Então, esse processo ele tem a finalidade primordial aqui de secar as pelotas e garantir que elas tenham uma resistência física, permitindo o transporte delas a diferentes localidades de interesse. A gente vai focar também dentro disso nas emissões de material particulado, que saem desse processo de queima. A gente decidiu focar nesse aspecto aqui de emissão porque dentre vários outros que também são gerados, ele é o mais considerável envolvido nessa parte do processo da pelotização. Como algumas análises preliminares que são pertinentes a gente fazer aqui nessa etapa, a gente deve levar em consideração, escolher algum possível equipamento de tratamento que se encaixe nas especificações desse processo, que o tratamento de queima ele normalmente apresenta grande vazão associada a ele, além de altas temperaturas e grande quantidade de material particulado emitido. Tendo em vista, então, esses aspectos levantados, a gente decidiu aqui por propor o uso de um precipitador eletrostático como nosso equipamento de controle. O precipitador eletrostático ele funciona basicamente como um processo de ionização das partículas que são visadas a serem remediadas através da emissão de alguns elétrons livres por eletrodos instalados dentro do equipamento. Então, essas partículas que estão ionizadas com carga negativa vão ser capturadas por placas de captura localizadas nas paredes, dentro do interior do equipamento, que vão estar carregadas com carga positiva, que vai atrair as negativas, retirando assim, então, as partículas que foram ionizadas do fluxo de ar. A gente pode ressaltar aqui a grande capacidade que esse método de controle ele tem para tratar altas vazões e altas temperaturas, além de apresentar também uma capacidade de remoção de cerca de 99% de material particulado em geral, em vários estudos que a gente achou. Além disso, a gente ainda tem o uso recorrente desse tipo de tecnologia para tratar os fornos de pelotização em vários mineradores, como a Vale, como a Samarco, que a gente vai apresentar mais à frente, que é o nosso estudo de caso apresentado aqui hoje. Então a gente tem esses aspectos técnicos abordados pelas outras mineradoras e a utilização desse tratamento para embasar a nossa escolha aqui. Então, falar um pouco sobre o nosso estudo de caso, que se viu para a gente obter os dados de entrada que vão ser usados no dimensionamento aqui do nosso precipitador. A escolha para o nosso estudo de caso consiste na quarta usina de pelotização da Samarco Mineração. Ela está localizada atualmente em Pontal de Ubu, um município de Anchieta, Espírito Santo. A área onde, só apenas como curiosidade, a área onde ele foi construído já era propriedade da empresa, e se localiza perto da capital Vitória. Falando rapidamente da Samarco, a Samarco Mineração é uma mineradora brasileira, ela foi fundada em 1977, atualmente ela é controlada através de um joint venture entre a Vale e a anglo-australiana a BHP Billiton. Cada uma delas tem 50% das ações da empresa. A planta de pelotização estudada aqui, ela tem capacidade aproximada de produção de 8,25 milhões de toneladas ano de pelotas nas suas instalações. Aqui, nesse próximo slide, a gente tem demonstrado o mapa de localidade da planta que foi utilizada no estudo de casos. Vou falar agora sobre algumas considerações que a gente fez para propor o dimensionamento do nosso precipitador. Primeiro, a gente tem aqui apresentado alguns dados que nós retiramos de um EIA, feito pela própria Samarco, para esse projeto da usina de pelotização.
Esses dados aqui demonstrados nessa primeira tabela, eles se referem aos dados, né, de saída de um sistema de tratamento proposto por eles, utilizando também precipitador eletrostático. Portanto, foi necessário, né, a gente quis descobrir os dados de entrada ao precipitador. Né? A gente considerou, então, portanto, que esse precipitador utilizado por eles tem uma eficiência de 99%. Né? Esse dado a gente tirou do próprio EIA emitido pela empresa. Sendo assim, a partir disso, a gente encontrou uma concentração de material particulado afluente ao tratamento de cerca de 21.157,96 mg por normômetro cúbico. Para fazer os cálculos, a gente também fez uma consideração para a velocidade média de migração do material particulado que vai ser tratado no precipitador. Esse dado a gente tirou de uma referência, né, em um estudo de eficiência de um precipitador eletrostático, né, voltado para o processo de pelotização de minério de ferro. Esse trabalho foi feito com o intuito de avaliar as variações e erros de medição da parte elétrica do mesmo. Né? E como a gente pode ver pela equação disposta ali, que a velocidade de migração ela depende apenas da viscosidade do fluido, né, da força dos campos elétricos e do diâmetro das partículas, como o trabalho abordava justamente o processo de pelotização de minério de ferro, a gente achou pertinente considerar essa velocidade de migração aqui para os nossos cálculos. Como nosso objetivo expresso aqui vai ser simplesmente o de atender à legislação aplicável, né, a ser fonte fixa nos fornos de pelotização, a gente usou como valor de saída, né, desejado do tratamento esse limite. Então, segundo a legislação Copan 87 de 2013, né, é permitido emitir cerca de 70 mg por normal metro cúbico. Então, para alcançar esse objetivo, nosso tratamento deve ter uma eficiência de 96,7%, levando em consideração os dados de entrada no nosso precipitador, que a gente demonstrou como a gente conseguiu no slide anterior. Devido à grande vazão, né, que está associada ao nosso tratamento, a gente também propôs aqui utilizar 2 precipitadores em paralelo, né, aqui com o intuito de dividir essa vazão, possibilitando um aumento de eficiência, né, do nosso sistema de remediação, além de diminuir o comprimento desse sistema, né, assim otimizando a área a ser utilizada. Sendo assim, a gente vai ter uma vazão de 889.104,78 normal metro cúbico por hora para cada precipitador. Então, utilizando a fórmula ao lado e sabendo que os tempos, né, os dados de vazão, eficiência esperada e velocidade de migração que a gente já obteve, foi possível assim a gente determinar a partir da função atingir meta a nossa superfície total de coleta necessária. A partir disso, foi então necessário verificar se a mesma teria algum sentido na nossa proposição. Né? Então, para isso, a gente verificou se a razão entre a superfície total de coleta desejada e a nossa vazão a cada 1.000 normal metro cúbico hora, estava dentro de uma faixa esperada de 11,45 metros quadrados. Né? Então, a gente fez esses cálculos, a gente pode observar que a gente conseguiu um valor de 15,56 metros quadrados por 1.000 normal metro cúbico hora, que se encaixa dentro dessa faixa. A gente decidiu ainda aqui nessa parte que a nossa relação entre o comprimento e a altura das placas seria de 1,5. A partir disso, utilizando então um valor usual de 10 metros para a altura do precipitador, a gente chegou a um comprimento de cada placa de 15 metros. Chegamos então a uma área de coleta também de 300 metros quadrados por placa, né? E dividindo essa área total de coleta que a gente obteve no slide passado pela área de cada placa, foi possível aqui a gente determinar a quantidade de placas para cada precipitador. Propomos então a utilização de 2 campos por precipitador, né, com o fim de otimizar a eficiência e não inoperalizar o nosso sistema em caso de alguma falha, né, no gerador. Então, a gente vai utilizar 2 campos e a gente chega a uma quantidade final de placas de 24 placas para cada campo em cada precipitador proposto. Agora com as dimensões finais do nosso precipitador. O espaçamento entre placas é comumente utilizado entre 30 e 60 centímetros, então nós escolhemos a utilização dos 30 centímetros. Dessa forma, a largura do precipitador fica em 7,2 metros, com um comprimento de 30 metros e uma altura de 10. Com esses valores, a gente consegue calcular a área da base do precipitador e o seu volume. A área, então, fica em 216 metros quadrados e um volume de 2.160 metros cúbicos. Como temos 2 precipitadores, multiplicamos então esses valores por 2 para achar a área total e o volume total. Além disso, multiplicamos a largura do precipitador por 2 para encontrarmos a largura total do equipamento. A área total, então, fica em 432 metros quadrados, com um volume de 4.320 metros cúbicos,
e uma largura total de 15,4 metros. Para os cálculos da tubulação, o indicado é a utilização de uma velocidade entre 16 e 24 metros por segundo. Portanto, escolhemos o valor intermediário de 20 metros por segundo. Chegamos então na área, utilizando aquele valor inicial da nossa vazão e essa velocidade, calculamos então a área do duto de 12,35 metros quadrados, resultando num diâmetro de 3,97 metros. Para fins construtivos, utilizaremos um diâmetro de 4 metros. Utilizaremos um transformador por campo, visando a estabilidade da carga da energia fornecida, para padronizar a eficiência de cada um dos nossos precipitadores. Os transformadores vão atuar com uma voltagem entre 30 e 70 kV, de forma que, apesar da grande faixa, eles manterem a menor possível o indicado. Trouxemos aqui, então, os desenhos desse precipitador de como deve ficar. Primeiro, uma vista isométrica superior, onde podemos ver tanto os dois precipitadores quanto a sua divisão em campos, e ainda a tubulação, que vai alimentar esses dois precipitadores. Nota-se, então, essas linhas por cima, que são a representação das placas existentes dentro de cada um desses reatores, desses precipitadores. Aqui, uma vista isométrica inferior, onde a gente pode observar tanto, de novo, a tubulação, quanto os coletores, que vão ficar abaixo de cada um dos campos dos precipitadores. Pode ver aqui uma vista frontal, onde podemos ter ideia das dimensões de cada um dos elementos, tanto dos precipitadores em si, quanto da tubulação que os alimenta e também dos coletores abaixo de cada um deles. Falando agora rapidamente em relação aos custos desse equipamento, utilizamos como fonte a EPA, aqueles custos efetivos, onde temos de 65 a 660 por tonelada, isso em dólares. Portanto, teve que ser feito um ajuste temporal pela inflação para chegar nos valores de 2021 e também a conversão de dólares para reais. Fizemos então a vazão em cada um dos precipitadores, passando ela para pés cúbicos por minuto, para que se adequasse às unidades que nós tínhamos. Encontrado então um valor de instalação de aproximadamente 220 mil dólares, o que representa R$ 1.254.843,46, ou um valor total aproximado de 2,5 milhões de instalação para o equipamento como um todo, tendo em vista que são dois precipitadores. O valor de operação e manutenção desses precipitadores, por sua vez, ficou em torno de R$ 1 milhão anuais. Portanto, temos que as dimensões dos nossos precipitadores são de 7,2 por 30 por 10 metros, um total de 48 placas, buscando uma eficiência de 99%. Pelos nossos cálculos, não só atendemos essa eficiência, como poderemos passar um pouco dela, chegando a 99,2%. Os dutos de alimentação, portanto, são de 3,97 metros, pelos cálculos, e 4 metros construtivos, e o custo total de instalação, R$ 2.509.686,91, e um custo anual de operação de R$ 1.076.056,92. Muito obrigado pela atenção de todos, e aqui nós temos as nossas referências para a confecção desse trabalho.